falar um pouquinho sobre fabricação de plásticos, né? Então, vou começar com um breve histórico, tá? Só para a gente poder situar um pouco, mas olha só. Essa data que está aparecendo aí, 1862. Cara, 1862, bem dizer, foi um dia desse, né? Em termos de ciência. Então, para poder imaginar a vida da gente sem plástico. Só imagina isso, tá? Tipo, você vai comprar pasta de dente, tinha que vir num potinho de vidro. Você vai no mercantil, aí beleza, você comprou ali margarina, comprou desinfetante, aí você queria comprar água sanitária, mas não pode porque você não levou o seu vidro ali nas costas pro mercantil para poder botar dentro do vidro, né? Então, tem N coisas que, se você for parar para ver, o plástico tornou-se fundamental, né? Então, a vida da gente, ela teve uma grande revolução justamente seguindo a indústria dos plásticos. Hoje você vai ver aqui embalagens, brinquedos, utilitários, muita infinidade de coisas é baseado em peças de plástico em si. Mas como consequência disso, a gente tem que ponderar também quanto aos rejeitos que isso causa, né? Então, tipo, beleza, vou comprar ali um shampoo. Antigamente, o que vem até com a evolução da indústria, né? Mas se você for parar para ver, antigamente as pessoas tinham dificuldades de comprar shampoo, por exemplo, ou outros tipos de detergentes, né, líquidos, porque era de difícil armazenamento. Você teria que ficar andando com frascos de vidro o tempo todo para poder locar eles. Isso encarecia muito também, já que até a própria indústria do vidro não era tão firmada assim com larga escala na época. Mas isso mudou muito o nosso cotidiano. E aí você, hoje em dia, diz assim, beleza, vou comprar um shampoo. Acabou o shampoo, você vai lá e joga a embalagem no lixo. Pronto. Mas para poder pensar em quantas pessoas fazem isso todos os dias. Quantas pessoas vão jogar embalagens de shampoo no lixo? Quantas pessoas vão jogar garrafas d'água no lixo? Quantas pessoas vão jogar copo descartável, pratinho descartável? Tudo isso aí vai para o lixo. Mas o plástico em si, ele tem por sua finalidade resistência química, térmica, mecânica, cada um vai ter suas propriedades, é claro. Mas quando a gente fala, por exemplo, em resistência química, a gente está dizendo que esse material ele vai ser muito mais durável aos efeitos do ambiente. Então, todo esse material que vai lá a galera e joga no lixo, ele acaba indo para alguma espécie de aterro, né? E aí, lá ele vai perdurar por muito e muito tempo, né? Existem várias estimativas, mas claro, depende muito do material que você tem, mas plásticos biodegradáveis podem variar a sua decomposição de 2 a 5 anos. Já plásticos não biodegradáveis podem ter aí demora de mais de 2.000 anos para sua degradação, tá? Então, você começa a imaginar a quantidade de resíduos que isso causa. E aí, claro, entra a questão do uso consciente, que hoje é uma das coisas que se bate muito na tecla. E, claro, a função da reciclagem, que a gente vai dar uma pinceladazinha no final aqui. Porque, querendo ou não, você jogar esse tipo de material no lixo, é você estar evitando sua reutilização. Porque uma vez no lixo ele vai entrar em contato com vários contaminantes e ali praticamente acaba-se o uso. Mas se a gente for lembrar que muitos plásticos vêm de material petroquímico, então você está dizendo que você está jogando justamente um resíduo petroquímico fora. E a gente sabe que eles são esgotáveis, né? Não são retornáveis. Então, nós temos aí uma série de problemas. Por isso que a questão da reutilização, da reciclagem de materiais plásticos, hoje em dia é de suma importância. E há uma conscientização muito grande em torno disso, tá? Então, da mesma forma que nós temos muitos benefícios a partir da indústria do plástico, nós temos também que saber lidar com suas consequências, tá? Então, assim, a gente inicia o nosso assunto. E, voltando aqui, né, puxando de novo por essa data, 1862, que, como eu disse cientificamente, é bem aqui, né? Não faz muito tempo. E
ainda começou com uma estrutura bem bruta, mas foi o Alexandre Parkes que ele descobriu um material orgânico derivado da celulose e ele buscava um material substituto da borracha, matéria-prima utilizada em muitos produtos na época. No caso, esse material orgânico foi chamado de parquesina, tá? Em homenagem ao próprio Parkes. Como ficou conhecida e quando aquecida, podia ser moldada e mantinha a mesma forma quando esfriada. Entretanto, seu elevado custo na produção desestimulou os investidores. Então aqui nós já começamos a falar de outro viés da indústria do plástico. Quando você para ver os modelos mais arcaicos, você vê os mais arcaicos, não, os mais originais do plástico, vocês tinham justamente essa questão do elevado custo, porque quando você para poder ver, basicamente, a extração do material é manual, você tem ali uma seleção manual dos seus reagentes, tudo é manual. Então você tem uma velocidade de produção muito pequena, né? Você tem um trabalho manual muito grande. Então aí, às vezes, nem compensa você começar a investir nesse tipo de material, como foi esse caso, né? E aí, hoje em dia, o que fez a gente ter esse grande boom industrial é justamente a questão de custos também, né? Então, você para poder pensar, uma garrafa PET de água, essas de água mineral que a gente toma, elas custam, em termos de indústria, entre 1 e 2 centavos. É absurdo quanto isso é barato, né? Então, você vê que a quantidade de material que é utilizado hoje é bem menor. O custo que nós temos hoje é bem menor. A automatização do processo é infinitamente superior. Então, hoje, nós tivemos essa grande evolução quanto à indústria dos plásticos. Continuando um pouquinho na parte histórica, a gente já pode dar um pulo aqui para 1869, onde o John Wesley Ryan, para poder substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar, que naquela época era um esporte muito praticado, né? Ainda hoje mas naquela época as bolas de bilhar eram feitas de marfim. Para quem não sabe, marfim é um material cerâmico que é extraído principalmente não seria do chifre, mas das presas de elefantes, tá? Então a galera arrancava as presas e normalmente esses elefantes morriam, né, porque perdiam muito da sua defesa, ou eles matavam de fato os elefantes e retiravam as presas, né? Então foi um negócio muito complicado nessa época daí. Mas o John Wesley Ryan, ele descobriu um material à base de nitrato de celulose que tornava-se um filme sólido e flexível. No caso, a chamada celuloide era formada por uma mistura de fibra de algodão com ácidos. Isso foi suficiente para essas fibras de algodão poderem mudar o seu reticulado atômico espacial e reticulado molecular espacial e criar um novo entrelaçamento na forma de um polímero, tá? Então, você vê que a busca por novos materiais, ele sempre vem a partir de um problema, né? Seja, nesse caso aqui que nós tínhamos, para poder substituir a borracha, que é um material de fato muito utilizado, mas ainda assim a borracha utilizada nessa época e muito da utilizada hoje tem origem natural, né, a partir do látex natural. Então a própria extração em si às vezes pode ser dificultada por época, né? Existe a sazonalidade da extração também. Então existia muito essa questão do problema de você ter matéria-prima para produzir a borracha. Aqui a questão das bolas de bilhar para poder evitar essa caça aos elefantes. Um pouco mais à frente, aqui já mais conhecido, né, inclusive muita gente acha que a história dos plásticos começou aqui, mas não é, de fato. Já em 1907, quando o Leo Hendrik Baekeland ele criou a primeira resina totalmente sintética, que foi a baquelita, tá? E para criá-la, o Baekeland ele dedicou-se a desenvolver um aparato que permita controlar as variações de calor e da pressão na combinação de ácido carbônico, no caso o fenol, com formaldeído.
Esses eram os grandes desafios de fabricar uma resina plástica. E aqui você para poder começar a analisar também um pouco que nós tínhamos o início das automatizações industriais, né, 1907. Então, a partir daqui, como você tem uma resina totalmente sintética, você tem um controle de temperatura e pressão, você começa a poder automatizar o processo de produção desses plásticos, e a partir daí, você começa a ter produção em maior escala. Como a minha resina, ela é totalmente a partir de materiais sintéticos, quer dizer que eu não preciso ficar separando os meus produtos para poder fazer a síntese, como eu fazia quando eu tinha no caso da borracha, né, que era uma produção totalmente manual. Então, com a automatização, com esse material sintético, e diga-se de passagem, com maior pureza, eu começo de fato a caminhar na fabricação de resinas plásticas e de plásticos em si, tá? Porque vai ter uma diferençazinha, a gente vai ver sobre isso. E aqui só coloquei algumas descobertas mais à frente, né? No caso, 1930, o silicone, que é um dos plásticos também muito utilizados hoje, principalmente na parte de vedação e lubrificação de materiais. Aí, em 1972, veio o acrílico, que é o poliacrilato, que hoje é tipo, como é que eu posso dizer, é o canivete suíço, né, da indústria de materiais, porque muitas coisas você pode fazer com acrílico, sempre que você precisa de um material de elevada resistência mecânica, normalmente a primeira coisa que se pensa é no poliacrilato, né? Então, muito disso daqui é atribuído justamente a essa época, 1932. A gente veio com poliestireno, nylon. Nylon tem as duas formas de se escrever, tá? Tanto assim como com Y. Polietileno, policloreto de vinila. Em 1940 e 1946, o acrilonitrila butadieno estireno, que é o chamado ABS. Então aqui, claro, cada um tem suas importâncias, né? Falei um pouco do poliacrilato, do silicone, mas para poder ver, nylon, hoje em dia também, tem uma importância extremamente grande devido à sua alta resistência mecânica e ao ambiente. Então, muitas peças que a gente para poder ver, por exemplo, uma plataforma extratora de petróleo. É uma plataforma que está lá no alto mar, onde você tem ali a água, causando estresse mecânico muito grande nas bases dele, porque está batendo o tempo todo. E nós temos também a questão da salinidade, né? Aquela água que aquelas torres estão em contato é água salgada. E isso causaria, por exemplo, um estresse que causaria corrosão muito rápido. Então, o que é que o pessoal pode fazer? Né? Uma das estratégias. Aquelas torres ali, que são os pés da plataforma, por assim dizer, que vão até lá embaixo, elas não são de metal puro e nem de um material cerâmico, porque o material cerâmico, ele, por ter muitas ligações iônicas, ele pode se quebrar com o estresse mecânico ali do mar, né? Então eles colocam grandes torres de material metálico com resistência mecânica elevadíssima, mas juntamente com esse material metálico, eles fazem um revestimento de nylon, porque ele também tem uma resistência mecânica muito grande, só que ele tem também, além de tudo, uma capacidade de resistir ao meio muito grande, ou seja, a resistência química dele é elevadíssima, tá? Quando a gente começa a falar de polietileno, por exemplo, a gente vê já um pouco da parte de revolução de materiais para roupas, né, uma das grandes aplicações, mas além disso, a gente tem uma infinidade de materiais que são feitos de polietileno, a gente vai ver polietileno de alta e baixa densidades, né, que cada um tem sua aplicação específica, devido às suas ramificações, mas para poder pensar, você tem ali um polímero de baixíssimo custo que você pode dar a propriedade que você desejar, ou seja, você pode fazer de um tudo, por assim dizer, baseado em polietileno. Né? E isso baixou muito o custo de vários materiais na sociedade. O PVC vale nem a ter tanto tempo, porque o PVC a gente sabe que é o Lego do brasileiro, né? O que o brasileiro não fizer com PVC, ninguém mais no mundo faz. Então,
a gente conhece muita parte de canos, de juntas, conexões, mas também existe muita parte de forros, de chapas. Hoje em dia, se você quiser fazer uma casa com PVC e cimento apenas, você faz. Faz fácil, né? Inclusive eu estava vendo um molde que a galera tava usando só isopor e cimento para poder construir, estava dando certo, mas com PVC eu vi também esse projeto ficou bem melhor. Né? Então, se você quiser construir uma casa com PVC e cimento, você constrói e rápido, bem rápido e barato. Tá? E já no caso do ABS, a gente tem que é um material também de resistência mecânica muito elevado. Né? Inclusive, na indústria automobilística se usa muito, e até na indústria de armas também. É muito comum vocês verem as armas da HK, por exemplo, da Henry Kevlar, que é basicamente um dos parâmetros do mundo, né? MP5, P90, são todos deles. E eles, hoje em dia, praticamente só fabricam armas em ABS e fibra de nylon. Eles não usam mais metal para isso. E aí, continuando, né? 1948 veio já o politetrafluoretileno. 1958, policarbonato. Policarbonato também é um negócio muito utilizado hoje, né? Se você for ver uma das indústrias que cresceu muito nesses últimos 3 anos foi a do policarbonato e dos cristais, né, de policarbonato, porque ele é um polímero que pode cristalizar, justamente porque houve um boom muito grande na parte da produção de energia a partir do sol, né? Então, as placas solares, normalmente, você vai encontrar a sua grande maioria de policarbonato monocristalino. Né? Então, ultimamente, essa indústria do policarbonato deu um up muito grande. Aí, seguindo 1959, polipropileno, 1960, polioximetileno ou poliacetal, 1964, polioxifenileno, e 1965 veio outros plásticos de engenharia, né, que basicamente é o grosso da indústria do plástico hoje, que é o PET, né, o PET também é um dos muito utilizados que a gente tem, e os blends. Blends são misturas poliméricas, tá? Podem ser de 2, 3 ou mais, claro, mas normalmente 2 desses polímeros fazem um blend que vão nos dar características suficientes para o que nós queremos. Então, por exemplo, um blend de policarbonato com ABS, de poliuretano com polivinil, policloreto de vinila, e assim por diante, né? Então, mais ou menos aí, 1965 foi quando a gente começou a criar essa infinidade de materiais, né? Esse daí foi o nosso marco histórico. E como eu disse, veja que é uma indústria de fato muito recente. E apesar de muito recente, ela teve um crescimento absurdo, justamente devido às suas N vantagens, né? Baixo custo de produção, baixo custo de material, baixo custo de matéria-prima, alto grau de automatização, grande aplicabilidade, né? Então você vê que o mercado aí é gigantesco. Eu ainda poderia dizer o seguinte: olha ao redor de vocês aí, para poder ver. É mais fácil você ter ao seu redor coisas que são de plástico do que coisas que não são. Eu comecei a olhar aqui ao redor e vi. Tem um ventilador aqui do meu lado de plástico, meu fone de plástico, o mouse, notebook, o próprio celular, impressora, garrafa, lâmpada, estante, mais garrafa, capacete, tudo é plástico. Nos próprios livros, né, a esferazinha para segurar as páginas. Então, cara, hoje em dia é extremamente difícil você imaginar o que seria o nosso mundo sem a indústria de plástico. E claro, dentro das suas aplicações. Olha só, olhei aqui uma besteirinha, mas imagina uma peça dessa daqui se não fosse o plástico. Como é que você ia ter um T metálico? Né? Ele ia conduzir corrente por um todo. Ia ser bem difícil. Ah, não, pois vou fazer o seguinte, eu vou botar ele em borracha, beleza. A borracha é maleável, e com essa função maleável ele podia acabar entortando e fechar circuito. É um problema. Ah, vou fazer um T de material cerâmico, ok, você consegue, mas caiu no chão, quebrou. Né? Então, cada um com suas devidas aplicabilidades, é claro. Vamos lá. Saindo da nossa parte histórica,
vamos entrar um pouquinho na parte de conceitos básicos, tá? E quando eu falo em conceitos básicos, são coisas que a gente começa a entender para poder ter essa ampliação da nossa visão quanto ao que seriam esses plásticos e suas indústrias. Tá? Então, os plásticos eles são polímeros formados pela união de grandes cadeias moleculares chamadas macromoléculas, que por sua vez são formadas por moléculas menores chamadas monômeros. Tá? Inclusive, existem referências que falam o contrário. Tá? Já dizem que macromoléculas são polímeros, são estruturas formadas de polímeros que são formadas de monômeros. Tá? Aí vai depender do autor que você pegue. Mas o Shreve ele considera assim. Então, o que é que você tem para poder ver aqui? Quando você olha isso daqui que a gente acabou de mostrar, politetratal, policarbonato, polipropileno, polióxido, esses polis, eles são referentes justamente a várias moléculas juntas. Então, por exemplo, eu tenho a molécula do carbonato. Se eu faço a conexão de vários carbonatos por meio de uma ligação química, eu tenho a partir dali a estrutura do policarbonato. Tá? Então, polímeros, ou que são os plásticos, são feitos de polímeros. Então, nós temos basicamente a estrutura do monômero, que seria a estrutura básica, no caso aí do policarbonato, seria o carbonato. Quando eu faço a união de vários carbonatos, eu vou ter o policarbonato, que já é o meu polímero. Tá? Então, várias fitas de policarbonato, ou não apenas policarbonato, mas várias estruturas poliméricas juntas vão dar origem ao meu plástico. Tá? Então, os polímeros eles são produzidos por um processo químico conhecido por polimerização, sendo a reação que une quimicamente as moléculas do monômero. Então, se eu pego ali o meu etileno, várias moléculas de etileno, promovo uma reação de polimerização e a partir dali eu tenho um polietileno. Né? E as matérias-primas principais para a produção dos materiais plásticos são petróleo e gás natural. Tá? Mas também podem ser obtidos a partir de fontes renováveis, como por exemplo o etanol proveniente da cana-de-açúcar, que foi a nossa aula passada. Né? E além disso, existem alguns plásticos que também podem ser extraídos de forma natural. Tá? Mas esses são basicamente classificados como resinas, mas eles entram como plásticos. Os polímeros naturais, eles são polímeros que existem na natureza na forma já polimérica, tá? Esse daqui a gente pode pensar em vários e vários casos do nosso cotidiano. Então, por exemplo, o algodão, né? Se você for parar para ver o próprio algodão de tecido, mas a fibra do algodão também, né? O polímero. Basicamente, você vai ter ali várias fibras de celulose conectadas. A madeira também é baseada principalmente em celulose, mas claro, com alguns aditivos e outros polímeros. Inclusive, eu coloquei até a capa aqui do livro chamado Química da Madeira, né, que lá na UFES a gente tem a disciplina, a Engenharia Química tem a disciplina de Química da Madeira, se usa esse livro aqui. E se você for olhar aqui para a capa dele, ó, eu tenho resíduos de glicose aqui no canto e estrutura de celulose, todas elas se conectando, formando um polímero. Né? Então, isso daqui, a madeira, se é um polímero natural também. O cabelo é um polímero, se você for para ver, eu tenho aqui a proteína de queratina, né? E como toda proteína, ela é um polímero, a partir de vários carboidratos. Tá? O látex é um polímero natural, que a partir dele, que é uma das principais fontes da borracha. E a caseína, coloquei aqui também como exemplo, para quem não sabe, a caseína é a proteína do leite, que você pode até extrair em casa se quiser. Né? Mas essa proteína, como eu disse, também é um polímero baseado em vários aminoácidos, uma sequência, uma cadeia de aminoácidos. Tá? Por outro lado, eu tenho também os polímeros sintéticos, que são aqueles obtidos por meio de reações químicas. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui PE, PP, PVC, PA, PC, dentre muitos outros. E aí seriam polietileno, o policloreto de vinila, policarbonatos e assim por diante. Tá? E aqui, um detalhe que eu digo aqui,
Durante a aula agora, talvez vocês não prestem tanta atenção, tá? Mas quando forem estudar, eu já dou essa dica para vocês. Por exemplo, classificação dos polímeros, natural ou sintético. Porque ele pode ser ou natural ou sintético, tá em roxo, tá? Quando for falar da temperatura, pode ser termoplástico ou termofixo, ó, tá em verde. Quando for falar de outras estruturas, o elastômero tá em vermelho. Então atentem às cores das caixas, porque cada cor é referente a um tópico, tá? Então, fica aqui a dica. Quanto à sua origem, eles podem ser naturais ou sintéticos, tá em roxo. Quanto ao seu comportamento com a temperatura, tá em verde, tá? Então, quanto ao comportamento com temperatura, a gente pode ter dois comportamentos distintos, tá? Eles podem ser termoplásticos ou termofixos ou termorrígidos, como preferir. Mas os termoplásticos, eles são polímeros que não sofrem alteração na sua estrutura química durante o aquecimento ou o amolecimento e, portanto, podem ser novamente fundidos após o resfriamento, ou seja, eles são recicláveis muito facilmente, tá? Então, aqui como exemplo, o polietileno, o PVC, o PET, o policarbonato. Para poder pensar, né? O que é isso daqui? Quer dizer que se você aquecer esse material, ele não vai se quebrar, ele pode amolecer e ser moldado. Então, por exemplo, acredita aqui que todo mundo já viu ou já tentou fazer, ou pelo menos quase todo mundo, se não, vou falando agora, mas que já precisou moldar PVC uma vez na vida, ou fez por brincadeira, pelo menos eu fazia essas coisas, né? A gente, pelo menos pegava cano de PVC, aquecia ali e moldava, deixava no formato que eu queria e pronto. Né? Não precisava ficar pegando peças e peças, ou precisava ajeitar alguma coisinha, criar algo, ia lá, aquecia, dobrava e pronto. Porque o PVC é um material termoplástico. Eu posso aquecer ele e ele vai se moldar do jeito que eu quero. Ou então, se você for parar para ver, alguém, por exemplo, já pegou uma garrafa de refrigerante e deixou perto de algo muito quente, essa garrafa ela foi moldando, né? Ela ficou amolecida e a partir dali se moldou. Quando esfriou, tinha mudado de formato, né? E isso são materiais termoplásticos, tá? Já os termorrígidos, eles são polímeros que, quando aquecido uma vez, eles mudam a estrutura química e não podem ser fundidos novamente, tá? Então eu coloquei aqui como exemplo o poliuretano, que é aquela espuma polimérica que a gente usa como enchimento de muitas coisas, né? Como colchão, por exemplo, ou isolante térmico. É muito comum ver também esse cara como isolante térmico em geladeiras, por exemplo, na carcaça. E o fenolformaldeído, né? Que foi justamente aquele polímero que foi encontrado para poder substituir o marfim nas bolas de bilhar, tá? E aí, a gente vai comentar um pouco mais à frente sobre isso. Eu estou dando uma explanação geral para depois aprofundar. Mas esses termofixos são aqueles que, quando você aquece, ele, por exemplo, no caso do poliuretano, ele perde essa propriedade de espuma, né? E ele vem e sola todinho, formando ali um plástico residuoso carbonatado. O formaldeído, por sua vez, quando você aquece ele, ele começa a ficar quebradiço. Ele começa a soltar como se fosse um pozinho. Vocês já viram plásticos que ele passa muito tempo exposto ao ambiente, quando você vai pegar, ele já está soltando tipo um pozinho, se desfazendo? É porque ele é termofixo também, tá? E uma terceira classificação que eu posso dar a eles seriam, no caso, a polímeros, seriam elastômeros, tá? Que eles são conhecidos como borrachas. E uma vez moldados, não podem ser fundidos novamente, porém podem ser reaproveitados como carga ou enchimentos em outros produtos, né? Então, como exemplo, a gente tem aqui a borracha natural, que é o látex, e algumas borrachas sintéticas, que seriam o SBR, que teríamos aí a melamina, formaldeído, resina poliéster, né, que seria, aqui no caso dessas imagens, aqui da esquerda o látex, a borracha natural, e da direita a melanima formaldeído, que também é uma borracha, que ela se torna rígida, tem muitas aplicabilidades, e aqui uma delas que é esses materiais mais molinhos, né, muito parte de
prataria, não sei se assim se fala para beber também, né, que seria justamente pratinho para eles, para caso cair não quebrar, alguns materiais mais de casa, né, pro porta-petisco, essas petisqueiras, essas coisinhas assim, tá? Que eles sendo de borracha não tem problema de sofrerem impactos, mas eles costumam ter problemas muito grandes com temperatura, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho das reações de polimerização. A gente classificou o polímero, a gente disse como ele pode se comportar. E a gente pode falar um pouquinho da reação de polimerização, porque dependendo de como ela for, dependendo de como ela acontecer, a gente pode ter características específicas. Porque o meu polímero, ele não depende apenas da estrutura química em si. Ela depende também da organização espacial desse polímero. Dependendo dessa organização espacial, nós podemos ter diferentes características atribuídas a ele, tá? Então, basicamente, a reação de polimerização, ela vai caber a utilização de um monômero no meio, ou seja, aquela minha molécula base, né, que eu quero replicar e conectar a várias delas, e eu vou ter um chamado iniciador, tá? Esse iniciador, ele vai ser justamente a substância ou a estrutura capaz de fazer com que eu promova essas reações químicas em cadeia, para que assim eu consiga ter a formação de um polímero, tá? Então, o primeiro que eu coloquei aqui foram os catalisadores Ziegler-Natta, tá? Eles são um tipo específico de catalisador bastante utilizados, porque eles têm justamente essa capacidade de, a partir do momento que eles nucleam uma das reações, eles podem causar o efeito em cadeia, tá? Então eles são formados por, desculpa, eu botei pause aqui, por um sal de metal, tá? De transição e um composto organometálico. Então se você for parar para ver aqui, ó, por exemplo, um sal de metal de transição, eu tenho aqui o tricloreto de titânio, né? E um composto organometálico, ou seja, vai ter uma parte orgânica, mas vai ter um metal também. Então aqui eu tenho o cloreto de dietilalumínio, né? Essa daqui é a mistura que vai formar o meu catalisador, tá bom? Então, a morfologia do catalisador é copiada pelo polímero em crescimento. O sistema catalítico mais utilizado na produção do polipropileno é formado por, que foi justamente esse daqui, né? O tricloro de titânio e o cloreto de dietilalumínio, que é o chamado DEC. Então, quando eu misturo esses dois, eles promovem uma reação entre si, produzindo o meu catalisador. E aí, esse catalisador em contato com o monômero, ele vai induzir a polimerização, justamente porque esta ligação dupla aqui do meu etileno, desculpa, aqui no caso do buteno, né, vai atacar os meus metais. Nesse caso aqui, especificamente, o titânio. E quando ele faz isso, eu crio um composto intermediário que, após um rearranjo, ele vai necessitar que o próximo propeno chegue aqui perto para poder ligar e fazer essa substituição, fazendo sua estabilização, e assim por diante, tá? Então eu vou observar um rearranjo molecular, e essa reação ela vai se seguindo várias e várias vezes, promovendo assim a polimerização. Poderia ser do propileno, mas também serve para o etileno e assim por diante, tá? Quando eu vou classificar minhas polimerizações, eu posso ter dois tipos de sistema. Tem os sistemas homogêneos e heterogêneos, tá? Então, o sistema homogêneo, basicamente, é aquele no qual o meu iniciador e o meu monômero estão no mesmo estado físico, tá? Os mais utilizados vai ser a polimerização em massa, que é o bulking, e eu vou ter a polimerização em solução, tá? Em sistemas heterogêneos, o que vai definir ele ser assim é que os meus monômeros e iniciador vão estar em estados físicos diferentes. Então aí eu vou ter a polimerização em suspensão e polimerização em emulsão, tá? Então, uma vez dito isso, vamos especificar cada um deles, falar de suas vantagens, desvantagens e aplicações.
Tá? Então, olha só, sistemas homogêneos, tá? Nos sistemas homogêneos, eu tenho a polimerização em massa e em solução. Polimerização em massa, apenas o monômero e o iniciador estão presentes. Então, basicamente, eu coloco ali no meu reator o meu monômero e adiciono o iniciador, apenas. Nesse caso, a viscosidade ela aumenta drasticamente durante a conversão, porque para poder pensar, você vai ter ali um monômero líquido, por exemplo, e ele vai começar a reagir e vai começar a formar o plástico. E isso, normalmente os plásticos são sólidos, vão ter essa estrutura mais sólida. E aí você vai ter esse aumento drástico da viscosidade. Como vantagens, a gente tem que, se eu coloco só o iniciador e um monômero no meio, eu tenho um produto altamente puro, né? Afinal, não tem por que eu ter outras coisas. O único caso que eu vou ter aí de ter outra coisa no meio é se eu tiver reações paralelas, o que é muito difícil acontecer, uma vez que os catalisadores, eles vão atingir normalmente apenas uma região do monômero. Outro caso que eu vou, outra vantagem é que eu tenho o uso de equipamentos bem simples, porque ele basicamente precisa do meu reator e, claro, de um resfriador, né? Porque reações poliméricas normalmente elas são bastante exotérmicas, liberando bastante calor. Sendo assim, é interessante que eu consiga controlar essa temperatura, né? Não há o uso de solventes orgânicos, é uma grande vantagem também, porque se você for comparar com outros métodos, né, você tem o uso de solventes orgânicos que eles, após serem contaminados pela reação, eles não podem ser reutilizados. Então, eu tenho o custo do descarte. E fora o custo do descarte, eu vou ter também ali o uso de um material que é agressivo à natureza, por assim dizer. E aqui eu estou evitando isso, tá? Como desvantagem, eu tenho que ter um rígido controle de temperatura, porque afinal, se eu tenho reações extremamente exotérmicas e eu não controlo essa temperatura, quer dizer que ela pode acabar promovendo o segundo caso aí da desvantagem, que são as etapas mais perigosas, né? Então, é comum, por exemplo, nós termos explosão de reatores químicos se você não tiver esse controle de temperatura, porque você vai ter a dilatação dos dutos externos, assim como a do próprio sistema, e isso pode promover reações com o meio exterior, contaminação, e sob alta pressão, o próprio reator em si pode vir a explodir, tá? E as aplicações da polimerização em massa, elas são basicamente polímeros que têm reações em etapas, como o nylon 6, o PMMA, que é o poliacrilato, polimetiacrilato também, PS e assim por diante, tá? Porque se você tem essa polimerização por etapas, você já está justamente fazendo aquela parte ali do controle da temperatura. Se você faz a polimerização em uma única etapa, então a variação de temperatura vai ser muito grande. E você agora promovendo essa polimerização em etapas, o controle da temperatura ele se torna um pouco mais estável, ou a temperatura se torna um pouco mais estável. E aí esse tipo de processo fica muito mais favorável. Tá? O outro que nós vamos ter aqui vai ser a polimerização em solução. Tá? Então, nesse caso, nós vamos ter o monômero, o iniciador, e um solvente para poder ter a formação de um sistema homogêneo. Ou seja, tanto o monômero como o iniciador tem que ser solúveis no meu solvente, tá? Mas o polímero em si que é formado, ele pode ser solúvel ou insolúvel, tá? Normalmente ele é insolúvel. Como vantagens desse sistema, a gente tem que os produtos podem ser usados diretamente, né? Saiu do reator, já pode ser utilizado. E nesse caso, a gente tem uma liberação controlada de calor, porque como o monômero e o iniciador eles estão diluídos, então a gente tem que essa reação não é tão rápida em si,
Logo, ela não libera tanto calor, e o outro fator é que o calor que é liberado, ainda assim, pode ser em parte absorvido pelo solvente. Então, essa reação, ela tem essa vantagem de ter essa liberação controlada de calor. Tá? Mas como desvantagem, eu até tinha citado anteriormente, nós temos aí a contaminação do solvente, né? Porque se você tem essa contaminação, você vai ter que ou gastar dinheiro, né? Industrialmente falando, a gente tem que comentar assim. Você tem que gastar dinheiro para poder fazer o tratamento do solvente, para poder descartá-lo, e você tem que não ter um reuso iminente, né? Corriqueiramente você tem que fazer a troca desse solvente, então aí é uma etapa de prejuízo. Pode existir a transferência de cadeia com o solvente, ou seja, se você não escolher bem o solvente ou seu solvente tiver alguma contaminação, você pode ter ali algumas falhas na sua reação polimérica e, consequentemente, ter reações laterais, né? Ou seja, produtos secundários. E essa reação pode ser lenta, ao depender de quanto solvente você coloque, de quanto você esteja diluindo o seu monômero. Tá? E a aplicação dela, basicamente, vai ser em reações muito exotérmicas, porque é justamente a grande vantagem dela é a gente poder controlar essa temperatura. Tá? Então nós vamos ter a sua aplicação em polímeros muito exotérmicos, como o BR e o PR. Tá? Isso daqui foi justamente quando a gente tem a polimerização em sistemas homogêneos. Essas duas que a gente vai falar agora são polimerizações em sistemas heterogêneos, que é a polimerização de suspensão e de emulsão. Tá? Na polimerização em suspensão, eu tenho que o monômero e o indicador eles são insolúveis no meio dispersante. Ou seja, não é um solvente, porque ele não está dissolvendo nada. É só um meio no qual eles estão presentes, então é um meio dispersante. E o iniciador ele pode ser dissolvido no próprio monômero, né? Para você ter uma reação homogênea um pouco mais rápida. Como vantagens, a gente tem que o produto ele pode ser facilmente separado, porque nós vamos ter origem a partículas grandes. E outra coisa, se eu tenho que o monômero e o iniciador eles são heterogêneos, como é o dispersante, quer dizer que eu posso visualizar eles. Eu posso dizer ali que eles estão separadamente visíveis. E quando eu faço a polimerização, aquele polímero ele também é insolúvel. Logo, se eu tenho um solvente no meio e promovi e fiz a formação do meu polímero, então facilmente eu consigo retirar ele do sistema. Uma das vantagens que eu tenho dele também é que eu posso usar a água como meio dispersante. Tá? Então, se eu utilizo água, eu evito a utilização de solventes orgânicos que são mais caros e que podem trazer prejuízos ao meio ambiente. Tá? Como desvantagens, eu tenho a necessidade de agitação contínua, irregular e vigorosa. Tá? Justamente porque, se eu tenho ali o solvente, no qual. Se eu tenho um meio dispersante, no qual eu tenho um monômero iniciador, se eu não agitar, eu vou fazer essa polimerização de tal forma que eu posso criar água residual, tá? E essa água residual, se ela fica na estrutura, ela pode trazer uma série de desvantagens. Então você ter a necessidade dessa agitação constante. E eu tenho a dificuldade de remoção do monômero e do espessante residual, porque normalmente eu formei o meu polímero, mas junto com o polímero eu vou ter estruturas monoméricas, né, que fisicamente ficam retidas. E aí isso é um problema. A maior aplicação deles vai ser em polímeros de alto peso molecular, com PS e PVC, tá? E isso daqui é interessante, eu trabalhar com essas estruturas de maior peso molecular, justamente porque se eu tenho maior peso, eu vou ter estruturas mais longas, e as estruturas mais longas ficam mais fáceis de trabalhar para poder fazer a sua purificação em situações como essa daqui, tá? E aí nós vamos ter também
aqui... Opa, eu só fiz repetir? Vala? Perdoe. Eu coloquei só aqui o iniciado é dissolvido no monômero, dispersão dispersante. Pronto. Na polimerização em emulsão, eu tenho que monômero, o iniciador, água e alguns surfactantes são adicionados todos no sistema. Tá tudo no meu sistema reacional. Os surfactantes eles vão formar micelas, como a gente viu na aula passada, que dissolvem os monômeros de radicais. Quando jogados na fase aquosa, também migram para a fase micelar, iniciando a polimerização. Vamos tentar imaginar o que é isso aqui. A gente tem um monômero no meio, né? Junto com esse monômero, nós temos o iniciador e os surfactantes. Esses... Cadê o meu mouse? Tá aqui. Esse monômero, ele normalmente é uma estrutura apolar, tá? Por isso que normalmente ele é insolúvel em água. E aí, quando a gente coloca o surfactante, ele vai ter como função principal fazer o envolvimento desse monômero com sua cauda apolar, tá certo? E aí ele vai envolver esse monômero com sua cauda apolar, ficando com as cabeças polares viradas para a água, formando assim uma micela, né? E aí, quando eu faço a agitação do sistema, ou quando o meu iniciador se aproxima, eu tenho um processo de polimerização. Mas no caso é uma polimerização controlada, né, de velocidade controlada, e no qual eu consigo determinar qual vai ser a velocidade que eu quero, o grau de pureza, a liberação de calor, tudo isso pela quantidade de surfactantes que eu vou colocando no meio. Tá? É uma estratégia utilizada para poder quebrar a tensão superficial e facilitar e fazer com que eu tenha um pouco mais de controle do meu processo. Então, a polimerização e emulsão, você vai ter duas fases líquidas não miscíveis. No caso, a fase aquosa, onde você vai ter ali apenas a água surfactante, né? E você vai ter uma fase construída pelo monômero e pelo iniciador, tá? Como vantagens, a gente tem a água como meio dispersante, ou seja, não precisamos utilizar outros solventes orgânicos, né? Nós podemos atuar com agitação moderada, afinal, a quantidade de calor que é liberado no sistema é controlado pelos surfactantes. Eu tenho poucas reações laterais, ou seja, reações secundárias que podem vir a atrapalhar, mas para que eu tenha essas poucas reações laterais, eu preciso ter consciência da purificação, né, do grau de pureza, tanto do solvente como do dispersante, como do monômero. E eu tenho também baixa viscosidade nos produtos. Eu vou falar logo todas as vantagens, depois eu vou falar das desvantagens, tá? Como vantagem, eu tenho também o controle independente da velocidade da massa molecular, ou seja, eu posso controlar a velocidade da reação e a massa molecular do meu produto final, tá? E eu tenho a aplicação direta de todo o conteúdo do reator. Depois que reagiu, tirei meu polímero, já posso trabalhar com ele, tá? E como desvantagens, né? Em termos de desvantagens, eu tenho a dificuldade de purificação desses produtos. Por isso que é interessante você se certificar da pureza do dispersante do monômero. Se eles já forem puros em si, o produto que sai no final já pode ser utilizado, já tem pureza, porque a formação de reação lateral é muito pequena. Mas se você não certificar e precisar de uma purificação, aí você pode ter um problema, tá? Nós vamos ter a necessidade de indicadores hidrossolúveis, normalmente alguns cloretos metálicos vão atuar aqui, e a necessidade de coagulantes para poder nós termos a formação do próprio polímero, né, para poder termos a formação desses cristais poliméricos. Ainda nas vantagens, nós temos a contaminação dos produtos com aditivos, e aí isso pode ser bom ou ruim, tá? Eu coloquei como desvantagem porque se for uma contaminação que você não deseje, aí é osso, você perdeu o seu produto, porque a purificação dele é bem complicada. Mas isso pode ser, como eu disse, uma vantagem também. E se for uma vantagem, é tipo, eu posso colocar aqui um aditivo que vai tornar ele mais resistente mecanicamente. Opa, então aquele aditivo tem um efeito benéfico. Eu posso colocar um aditivo, por exemplo, que pode tornar o meu polímero resistente a chamas.
Ótimo. Né? Então, acaba sendo uma vantagem também. E nesse caso, eu tenho que é mais complicado no caso de monômeros solúveis em água. Porque se ele for solúvel, o meu polímero não vai atuar diretamente. Ou, desculpa, o meu surfactante, ele não atua diretamente sobre o monômero. Afinal, o surfactante, ele vai ter essa característica de interagir com o meu monômero, justamente devido à sua hidrofobicidade. Se o meu monômero ele for hidrossolúvel, então isso quer dizer que ele também é polar. Então, o meu surfactante não vai interagir com ele pelas caudas apolares, e sim pelas cabeças polares. E isso faz com que a micela não seja formada. E como aplicação, a gente vai ter polímeros de alto peso molecular e espumas, como o SBR e PVC. Então eu coloquei até uma imagem aqui, para vocês verem a questão do surfactante. Tá, ó. Eu tenho aqui esse que a gente chama de monômero droplet, que seria a gota de monômero, tá bom? Se for para poder ver, o surfactante ele interage por ele justamente voltando suas caudas apolares para ele, fazendo com que as cabeças polares fiquem todas voltadas para o solvente, né? Ó. Então aqui eu criei uma micela grande, justamente com o meu monômero. Quando eu tenho muito surfactante no meio, eu consigo retirar um pouco desse monômero, dessa gota, né? E ele vai estar indo na estrutura de uma micela, só que agora menor. Quando o iniciador consegue se aproximar dessa micela, ele vai começar a promover a polimerização, tá? Ou seja, aqui eu vou ter aquela reação no qual eu vou estar unindo todas elas dentro da minha micela. E aqui, como o meu polímero ele está dentro da micela, então quer dizer que ele tem uma proteção hidrofóbica, né? Ele está aqui todo dentro e ele é cercado por uma barreira hidrofílica. Então isso torna a micela solúvel. Por isso que eu consigo recuperar esse material mais facilmente. E que eu consigo controlar bem a velocidade da reação e o tamanho das minhas cadeias. Tudo isso vai depender da quantidade de surfactante que eu estou adicionando aqui no meio. Tá? E aqui, para poder comparar as polimerizações, eu coloquei os 4 tipos que a gente viu. Em massa, em solução, emulsão e suspensão, com suas vantagens e desvantagens. Então, em resumo, né? Quando eu uso a polimerização em massa, como vantagem eu tenho um alto grau de pureza e ele requer equipamento simples. Como desvantagem, difícil controle de temperatura e distribuição de peso molecular bem larga. Por quê? Eu coloquei só o monômero e o iniciador no meio, né? Então eu vou ter todos os tipos de cadeia possível, tá? Eu posso ter vários pesos moleculares aí. Quando eu estou em solução, eu tenho um fácil controle de temperatura e a solução polimérica formada pode ser diretamente utilizada. O solvente reduz o peso, como desvantagem, né? Desculpa. O solvente reduz o peso molecular e a velocidade da reação. Tem reações que se encaixam bem aqui e tem reações que não. Então isso pode ser atribuído como uma desvantagem. Tá? Se a minha reação for muito rápida, ótimo, eu uso a polimerização em solução, porque isso controla a velocidade. Agora, se ela tiver velocidade moderada a lenta, vai ser meio ruim eu utilizar esse método. Tá? E o outro é que eu posso ter dificuldades na remoção dos solventes. Né? Porque se eu tenho ali um solvente que o meu monômero ele é solúvel, talvez o meu polímero também seja solúvel. Então isso pode causar um problema na hora de remover todo esse solvente, porque ele vai ter uma forte interação. E aí, quando a gente vê os outros dois, eu tenho ali o processo em emulsão, que é uma polimerização rápida. A gente tem a obtenção de polímeros de alto peso molecular e de fácil controle de temperatura. Né? Mas como desvantagem, o sistema em emulsão ele tem a contaminação do polímero com agentes emulsificantes e água. É um probleminha. E quando eu falo na metodologia de suspensão, eu tenho fácil controle da temperatura, obtenção de polímero na forma de pérolas, o que é muito bom de se trabalhar, que aí depois você só faz aquecer e moldar, né? Mas eu posso ter como desvantagem
a contaminação do polímero com agentes estabilizantes e água, e ele requer uma agitação contínua, justamente para poder eu não observar a formação unitária dessas pérolas, ou para poder ter resíduos dentro dessas pérolas. Tá certo? Então aqui a gente vem falando de polimerização, polímeros. Agora a gente cresce um pouquinho nossa escala. Vamos falar de plásticos, tá? Então, eu tinha um monômero, que é uma única molécula, juntei vários monômeros e fiz um polímero. Se eu junto vários polímeros, eu dou origem aos meus plásticos, tá? Então, eles são materiais que contêm como componente principal um polímero orgânico sintético e, em seu estado final, apresenta-se sólido à temperatura ambiente, tá? Posso ter plástico líquido? Claro que pode também, mas em sua grande maioria. Eles vão ser sólidos, tá? Em seu processamento tornam-se fluidos e possíveis de serem moldados por ação isolada ou conjunta de calor e pressão. Esse ingrediente polimérico é chamado de resina sintética, tá? Então, se eu pego minha resina sintética, que seria o conjunto de polímeros, posso formar o plástico a partir dele também, tá? E os plásticos, como a gente viu, eles podem ser classificados como termoplásticos e termofixos ou termorrígidos, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, mas eu vou enfatizar um pouquinho, porque é interessante falar da estrutura química deles, para poder a gente entender um pouco a diferença, tá? Então, os termoplásticos, eles caracterizam-se por, ao completar-se a polimerização, possuírem moléculas construídas de cadeia predominantemente lineares, eventualmente apresentando ramificações. Então, olha só. Aqui eu peguei o caso do polietileno, né? Vamos supor que isso aqui são fitas de polímero de etileno. Quando eu pego essas fitas de polímero de etileno, eu posso conectar elas por forças intermoleculares ou por algum outro agente, e essas fitas todas vão ficar conectadas entre si. Quando isso acontece, elas se unem e vão formar o plástico, no caso, o plástico do polietileno, tá? Eu posso ter pequenas ramificações, mas veja, pequenas, porque a força intermolecular que vai unir essas fitas, elas são muito importantes e muito fortes. Se você começa a ter ramificações, você quebra o que nós chamamos a cristalinidade da estrutura. Então, quanto mais linear for os polímeros que fazem a constituição do plástico, mais resistente mecanicamente ele é, mais rígido ele será, tá? E aqui alguns exemplos de termoplásticos. No caso, o PET, que é o poliéster saturado, muito utilizado em embalagens, carpetes, monofilamentos. O PVC, policloreto de vinila. Tubo, isolação de cabos elétricos, fios de revestimento. PE, polietileno, para filmes para embalagens, artigos domésticos. PP, que é o polipropileno, filmes para embalagens, artigos domésticos, indústria automobilística. O ABS, acrilobutadieno estireno, muito utilizado em eletrodomésticos, na indústria automobilística, a gente até já comentou um pouquinho sobre eles, né? O PMMA, que é o polimetilmetacrilato ou acrílico, é um polímero cristalino com infinidade de aplicações. O PC, policarbonato, muito utilizado para vidros blindados, faróis automotivos, indústria aeronáutica. Coloquei ali vidro blindado, mas não necessariamente blindados. Material de EPI, muitos deles são feitos de policarbonato, tá? A parte de óculos de EPI é feita de policarbonato, alguns capacetes de policarbonato e assim por diante, tá? Vou ter também a PA, que são as poliamidas ou nylon, que é um plástico de engenharia. Tem basicamente alta resistência mecânica à temperatura. Tem o POM, que é o poliacetal, também chamado de Delrin, que é um plástico de engenharia com características lubrificantes. Então, por exemplo, você tem roldanas, você tem rolamentos. Então, na superfície daquele metal, você pode aplicar um pouco desse polímero. Isso faz com que ele tenha mais resistência aos ataques do meio ambiente e ele vai fazer com que as correias que passam ali passem com maior facilidade, tá?
Temos o PTFE, que é o politetrafluoretileno, também chamado muito de Teflon, né, que é muito utilizado hoje em N situações, que ele tem baixas características mecânicas, elevada resistência térmica e características lubrificantes. Então você vê, por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente ver panelas antiaderentes, que a antiaderência dela é feita com Teflon. Aí você diz, pô, mas eu tô botando um plástico no fogo? Sim. Primeiro porque ele é termoplástico, ou seja, ele não vai ressecar. Se porventura ele vier a amolecer, ele é moldável. Segundo, ele tem elevada resistência térmica, então você não vai conseguir moldar ele com temperaturas relativamente brandas, como a que a gente alcança no fogão, né, que seria ali até seus 240 graus Celsius. Você precisaria mais do que isso. E ele tem características lubrificantes, ou seja, a função antiaderente dele é justamente isso. Você vai fazer alguma coisa sobre ele, o Teflon é que vai evitar com que aquele material não grude na panela, né? Justamente devido a essas propriedades. E aqui vale ressaltar muito que eu falei, quanto mais linear for a estrutura do polímero, do plástico, né, dos polímeros no plástico, mais cristalino ele será. No caso do Teflon, a gente tem uma estrutura bem linear, de tal forma que até a produção de poros sobre a sua superfície é muito pequena. Isso também dá a ele essas características lubrificantes, tá? Então, falar um pouquinho dos polímeros termoplásticos, tá? De novo, atentem aqui às cores, tá? Que de azul a gente vai ter os termoplásticos, eu coloquei de amarelo os termofixos, tá? Quando vocês forem estudar para não se perderem. Então, primeiro, o vamos lá. Polietilefitalato de etileno. Quase não sai. Polietilefitalato de etileno, vulgo PET. Né? PET é um dos plásticos também extremamente utilizados hoje em dia. Né? Então, ele é um poliéster de grande consumo no Brasil, principalmente devido ao seu uso na fabricação de garrafas para refrigerante, água e outros líquidos, claro, né? Coloquei refrigerante aqui de um modo mais geral. Possui características como excelente resistência a ataque de substâncias, por isso que ele é muito utilizado na parte de refrigerantes, que normalmente refrigerantes têm uma característica ácida, tá? Então, ele resiste bem a ataque de substâncias, resiste à deformação, ou seja, pode ser armazenado em grandes quantidades, baixo nível de absorção de umidade e baixo custo. Tornam o PET um dos plásticos mais consumidos no Brasil, tá? Então, o PET, que é o polietileno teftalato, coloquei aqui o monômero dele, tá? O etileno fitalato. É esse carinha aqui, que se repete várias e várias vezes. Quando a gente vê o símbolo da reciclagem, esse aqui como 1, né? Eu até no final coloquei a tabelinha disso aqui. O 1 quer dizer que ele é um PET, que é esse tipo de plástico aqui. E eu coloquei isso daqui na intenção de falar, essa outra imagem, na intenção de falar duas coisas. Hoje é bem comum vocês verem bichinhos parecidos com esse daqui em festa de criança, o pessoal bota aqui jujuba, bota bombom, essas coisas, né? Ok. Mas, na verdade, isso daqui é a base de uma garrafa de 2 litros de refrigerante. Tá? O que é isso daí? É só aquele bocal da garrafa, né? E esse bastão aqui, ele vai ter o PET em uma quantidade um pouquinho maior do que nos demais. Você coloca esse molde numa máquina que vai soprar ar quente aqui dentro e vai moldar esse tarugozinho aqui de PET no formato da garrafa. A gente vai falar sobre moldagem de plásticos também, tá? Essa é a técnica de moldagem por sopro ou sopro quente, se assim preferir. Outro também muito utilizado que a gente tem é o polietileno, né? Que ele é um dos plásticos mais conhecidos e utilizados e é obtido através da polimerização do etileno. E dependendo das condições em que o processo é realizado, pode-se obter macromoléculas muito grandes que formam um sólido compacto de alta resistência, que é o PEAD, que é o polietileno de alta densidade. Muito usado na fabricação de canetas, brinquedos, móveis e outras coisas.
Já o polietileno de baixa densidade, ele é formado por macromoléculas menores e produz materiais mais flexíveis, né? Muito usado na fabricação de sacolas e sacos. Essa atribuição do polietileno de alta densidade, de baixa densidade, ela também é dada quanto ao grau de ramificação dos polímeros, tá? Quando você tem um baixo grau de ramificação, ou seja, as moléculas são muito lineares, ali você vai ter o polietileno de alta densidade. É justamente aquele plástico mais duro, mais rígido, né? Que você faz ali cadeira, lixeira, um monte de coisa. Por sua vez, se você tem uma estrutura um pouco mais ramificada e que tem um peso molecular menor, esse polietileno não consegue se agrupar entre si, formando assim um polietileno de baixa densidade, tá? Como ele é mais flexível, ele tem uma estrutura menos cristalina, como assim chamamos, você pode, por meio dele, fabricar sacolas ou filmes, né? Você pode fabricar ali estruturas que são mais refinadas. O polipropileno, né, já é uma estrutura que tem um pouquinho mais, que é um pouquinho maior, tem um carboninho a mais aí. Então, ele é produzido a partir da polimerização do gás propileno, e esse plástico apresenta propriedades como excepcional resistência a rupturas, boa resistência a impactos, boa resistência química e boas propriedades elétricas, sendo muito utilizado na fabricação de recipientes. E a resina do polipropileno, quando reforçada com fibra de vidro, torna-se ainda mais resistente e é bastante utilizada na indústria de autopeças. Então, quando você precisa de produzir algum material a partir de plástico, no qual ele tem que resistir a impactos e ele deve resistir à pressão, né, a peso, digamos assim, normalmente você vai fazer ele baseado nesse material, o polipropileno. Tanto é que você vê, tipo, essas placas que normalmente a galera cai, né, ou a galera derruba, que podem sofrer impacto, são feitas de polipropileno. Cadeiras podem ser feitas de polipropileno, justamente para poder aguentar esse peso, aguentar essa pressão, tá? Depois nós temos o PVC, né? O policloreto de vinila, que ele é obtido a partir do cloreto de vinila, tá? E o PVC é duro e tem uma boa resistência térmica e elétrica. Possui grande versatilidade de aplicações que vão desde artigos rígidos até produtos flexíveis e elásticos. Então, o PVC, ao depender do seu grau de ramificação da cadeia principal, você pode atribuir diferentes características a ele. Quando você tem essa estrutura mais linearizada, você vai ter estruturas mais rígidas. E aí elas vão dar origem, por exemplo, a esses daí, ó, canos, dutos, reservatórios, conexões, recipientes. Por outro lado, se você aumenta a quantidade de ramificações do PVC, você começa a dar um pouco mais de flexibilidade a ele, podendo fazer filmes, como ter ali bolas, cabos, guarda-chuva, a cobertura do guarda-chuva no caso, né, botas. Então, você tem esse controle sobre o seu material justamente devido à ramificação dele. E o controle da ramificação pode ser dado pelo processo que você usa na sua fabricação. E aí nós vamos para os termofixos. Os termofixos, eles já são bem diferentes quando a gente começa por assim dizer, né? Se você for olhar aí, olhando logo essa imagem que nós temos, nessa imagem nós podemos ver claramente que os termorrígidos não são tão lineares como nos termoplásticos, né? Eles têm tantas ramificações que existe uma conexão entre as minhas fitas poliméricas. E aí, essa conexão aqui é justamente o que vai fazer com que ele tenha essas características de que, caso eu esteja fazendo o aquecimento de uma estrutura termofixa, eu quebro essas ligações interfitas. Às vezes ela também acontece por água, tá? Você pode ter a hidratação do polímero aqui. E quando você tira essa conexão, ou você desidrata ele, ele torna-se altamente quebradiço, podendo vir a esfarelar ou simplesmente a romper mesmo,
tá? E a fabricação dos materiais termofixos ocorre em duas etapas. O primeiro é a fabricação de resina, né? Onde é produzido um composto cujas cadeias são lineares ou ramificadas, mas ele ainda não é um polímero. Porém, quando ele vai para a etapa do transformador de resina, é onde a polimerização de fato acontece, né, e se completa. E nisso daí, por ocasião da moldagem, é uma consequência da ação do calor e de um agente de cura, formando então as ligações cruzadas nas cadeias poliméricas. Então, normalmente esses termofixos vão ser as resinas que vão passar por um processo de moldagem, tá? Como exemplo de materiais termofixos, coloquei aqui o poliéster insaturado. Normalmente é um plástico reforçado com fibra de vidro, tá? Que vai ter uma aplicação muito grande também quando você precisa de materiais que vão receber impacto. Ó, até nós vamos ter o epox, que é um plástico reforçado também com fibra de vidro para poder receber impactos e para poder promover a proteção de materiais metálicos do meio ambiente. Normalmente é comum nós vemos materiais metálicos com resíduos com epox sobre ele para poder evitar o processo de corrosão, para poder evitar o ataque do meio sobre essa peça. Vamos ter também os plásticos fenólicos, né, no caso adesivos para abrasivos e rebolos, resina para fundição, espumas isolantes e antichamas. Nós vamos ter a melamínica, que vão ser laminados decorativos, tintas de alta resistência, poliuretanos, que são espumas isolantes e revestimento anticorrosivo, né, como eu disse, até aquela espuma que a gente costuma ver em porta de geladeira, às vezes esses poliuretanos também podem estar em colchão, dentre outros, tá? Poliisocianuretos, que vão se trabalhar também como espumas isolantes, tá? Esses são exemplos de estruturas termofixas, ou termorrígidas, por assim preferir. E aqui comentando sobre algum deles, os poliésteres, também chamados de PU, né? Como o próprio nome indica, eles são polímeros que possuem a função éster. Eles são classificados em saturados e insaturados, e dependendo da presença ou não de duplas ligações, logações, desculpa, em suas cadeias, eles podem ter diferentes características, né? A mistura com algodão, que é uma fibra de celulose, com poliéster, origina um tecido muito conhecido chamado tergal, né? E se você for pegar hoje, basicamente, sei lá, roupas que a gente usa aqui, em torno de 80% a 90% das roupas que a gente usa, se você for olhar a composição, ele vai ter lá poliéster, né, alguns polietileno e algodão, né? Então, essa composição aí é muito utilizada hoje, porque se a nossa indústria de roupas utilizasse 100% algodão ainda, nós teríamos um encarecimento muito grande das roupas e teremos um problema muito grande na parte de produção de material, porque material natural necessita de bastante espaço para poder ser produzido, depende de épocas de colheita, né, uma série de coisas. Então, a partir da quantidade de saturações, a gente pode dar diferentes propriedades, né? Ele pode ser bem rígido, como a gente pode ver aqui, né, em peças metálicas, e ele pode ser bem flexível também, se ele tiver esse aditivo da fibra de algodão. As poliuretanas, por sua vez, elas são utilizadas como espumas macias na fabricação de colchões, estofados, e como espumas duras na fabricação de embalagens e prancha de surf, né? Ou outros materiais flutuadores. As poliuretanas são produtos da reação de condensação de um diisocianato orgânico com poliálcool. Suas características dependerão dos compostos de partida usados na técnica de preparação. Então aqui nós temos, por exemplo, o poliuretano de baixíssima densidade, que seria essa espuma, que seria mais no formato de espuma, né, aqui formando esponjas. Aqui ele já seria um poliuretano de uma densidade um pouquinho maior, formando os revestimentos acolchoados aqui, tá? Seja de colchão, de bolinha, de almofada, de sofá, tá?
A propriedade que vai ter aqui vai depender justamente do grau de polimerização e do composto de partida. E aqui eu coloquei assim, a obtenção do plástico, para vocês poderem ter uma noção de o quanto de material isso aqui pede, tá? Porque, querendo ou não, existe muito desgaste aqui e existe um processo que a gente vai ter que analisar. Então, se você pega o petróleo, por exemplo, a partir do petróleo eu vou poder produzir o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, gasolina, nafta, querosene, diesel, graxas parafínicas, óleo lubrificante e asfalto. Né? Se você for ver aqui, eu tenho quase que uma ordem de destilação. Mas quando a gente vai para o nafta, que é aproximadamente 12% do petróleo, nós vamos ter ali um pouco de hidrogênio, metano, etileno, etano, propileno, propano, butileno e alguns outros, né? A partir do etileno, que possui, que é 31% da composição do nafta, nós podemos produzir o polietileno. A partir do propileno, que tem aproximadamente 24% da composição do nafta, nós podemos produzir o polipropileno. E nós temos que são necessários aproximadamente 30 toneladas de petróleo para poder produzir 1 tonelada de polipropileno ou de polietileno. Tá? Então, você vê aí que esses materiais, o nafta, que ia ser basicamente utilizado em outras indústrias, que ia ser um produto secundário, se não tivéssemos a indústria do plástico, por exemplo, ele poderia ser rejeitado. Mas não, a gente reutiliza eles como um subproduto da indústria do petróleo. E quando eu falo da cadeia petroquímica e o plástico, eu vejo o seguinte: a partir do petróleo, eu vou colocar ele no refinamento, né? Pode ser por uma destilação direta, pode ser por um craqueamento zeólito, pode ser por algum outro processo. Mas nesse refinamento eu vou produzir N produtos: gasolina, óleo diesel, alguns resíduos, gás liquefeito de petróleo, óleos combustíveis e o nafta. Então, nesse craqueamento de primeira geração, né, eu vou ter justamente a separação do nafta. Para quem não sabe, o termo craqueamento seria referente à quebra de um composto complexo. O nafta é complexo, possui na sua estrutura uma série de coisas, como a gente viu. Então, o craqueamento ele vai ser feito já quando a destilação não funciona mais. Então, nós vamos utilizar de outros métodos para poder separar eles. Seja por solubilização, por diferença de solubilidade, seja por diferença na fragmentação, seja pela diferença de polaridade, seja pela interação diferente com os zeólitas, e por aí vai. Tá? Mas aí nós vamos poder separar o eteno, o propeno, o buteno, o butadieno, o benzeno, e o tolueno e o xileno. E aí eu posso, com esses caras separados, eu faço a polimerização, no caso por meio de alguma daquelas reações que nós vimos, né? Ou seja, coloco no meu reator, por exemplo, o meu polímero e o meu iniciador apenas. Então eu vou ter uma polimerização em bulk, polimerização em massa, né? E aí, já quando eu faço a polimerização, eu vou ter ali algumas esferas, algumas pérolas. E aí, na minha terceira geração, eu vou ter a transformação, né? Que é justamente eu produzir o material que eu quero para jogar no meu mercado consumidor. E aí eles podem vir na forma de embalagem para alimentos, embalagem de bebidas, utensílios domésticos, produtos para construção civil, aplicações médicas, dentre outros. Como eu disse lá no começo, hoje, se você olhar à sua volta, é até difícil você ver que a maioria do que está ao seu redor não é de plástico, né? Aqui, claro, ao meu redor aqui a maioria é polímero, é papel, né? Aqui eu coloquei os livros, algumas coisinhas, mas se eu for separar dentro dos polímeros os plásticos exclusivamente, eu também vou ter muita, muita coisa, tá? E façam isso também. Olhem ao redor de vocês, vejam os materiais plásticos, tentem identificar o que eles são, tentem, a partir do tipo de material, atribuir o processo no qual eles são polimerizados. Tá? É um exercício mental muito bacana. E falar um pouquinho de moldagem, né? Que afinal, nós obtivemos
já falamos sobre reação de polimerização, então nós vamos obter nosso polímero, e agora nós vamos moldar ele para a aplicação final. Então, a primeira que eu coloquei foi a moldagem por injeção. Envolve a fusão do material junto com a adição de corante ou aditivos e forçá-lo sob pressão dentro de um molde. Então, isso daqui normalmente você faz quando você vai ter algum material que ele é maciço, né? Ele é todo, a estrutura dele por completo é metal, ele não tem um vão por dentro, ou quando você pode fazer uma peça a partir de um molde e ali depois você encaixa ela, né? Então, se você for pegar um material plástico aí perto de você, eu tô aqui com uma garrafinha que eu tô bebendo água. E quando eu olho aqui para ela, eu vejo que na lateral dela possui duas linhas, né? É o que a gente chama de linha de solda. Por quê? Essa garrafa pode ter sido feita por um processo de injeção em molde. Então, a galera pegou o polímero quente, colocou ele no molde e produziu cada parte dessa garrafa. Que aí depois as duas partes foram soldadas para poder produzir a garrafa em si, tá? Então, coloquei um desenhozinho esquemático aí do que seria, mas olha só. Essa primeira parte aqui, que é a parte à esquerda, nós chamamos ele de injetor, tá? Então, nós vamos abastecer esse injetor com partículas plásticas, tá? E nós vamos aquecer ela aqui no meu aquecedor. Depois nós vamos injetar esse plástico aquecido num molde, tá? Após resfriado, esse molde ele vai dar origem ao meu material plástico que eu vou despregar dele daqui, né? Outro modelo de moldagem que eu posso ter é a moldagem por sopro, que hoje também é muito comum, tá? Quando você não faz o acabamento direitinho, pode apresentar solda, mas normalmente hoje em dia os melhores produtos nem apresentam mais a linha de solda, né? Mas produção de baixo custo pode apresentar. Então, olha só, na moldagem por sopro, eu tenho um tubo de material fundido soprado dentro de um molde e toma a forma da cavidade. Quando ele é resfriado, o molde é aberto e o artigo é extraído. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, o molde de uma garrafa e eu coloco aqui no meio um pouquinho do meu PET, por exemplo. E aí eu faço uma sopragem dentro dele. Quando sopra, esse PET vai expandir, vai tomar o formato do molde e aí eu vou dar origem à minha garrafa, né? E aqui no outro, que é o da extrução, eu posso ter algumas... desculpa, vou começar pela imagem. Eu tenho aqui meu alimentador, né, onde é que eu vou colocar o plástico. Essa rosca aqui vai estar o tempo todo girando e vai estar jogando esse plástico, comprimindo ele no meu extrusor, né? Então, ao longo que ele passa nesse parafuso aqui, eu tenho o meu aquecedor que vai jogar na minha matriz. E aí a matriz é o que vai dar origem ao formato, tá? E eu coloquei assim: as chapas de polipropileno são feitas pela passagem do material fundido através de uma matriz plana e resfriamento em cilindros paralelos. Ou seja, eu estou o tempo todo injetando aqui o polipropileno e a matriz é o que vai dar o formato, tá? Eu coloquei esse daqui só para vocês poderem ver o processo de extrução. Vou tirar aqui o áudio para poder já ir eu mesmo me comentando, porque com música de fundo é osso, tá? Então, ó, você vai basicamente pegar essa matéria-prima, tá? Porque vai depender do que você quer, né? Então, se eu quero fazer, por exemplo, uma extrução com PET, eu vou ter que pegar particulado de PET, se vai ser de polietileno, polipropileno, assim por diante. Então, já vou pegar aqui baseado nele. Eu pego o meu material de interesse. Aí eu vou ter, normalmente, quando eu faço principalmente por emulsão, né, esse polimerização, ou por solução, eu vou ter grãos de plástico, tá? Como eu disse lá, eles formam pérolas, o que é muito bom. Então, esses grãos plásticos, eles vão ser alimentados em um misturador, onde podem permanecer por 10 a 20 minutos. Ó, só as bolinhas de plástico aqui, né? E aí vai só abastecendo.
Ó, o nome que tem aqui. Opa. Braskem, né? Se vocês forem lembrar, o baquelite, ele foi justamente foi o segundo, desculpa, foi um dos primeiros materiais, os primeiros plásticos a serem encontrados, né, a serem desenvolvidos. Então, Braskem vai ser justamente uma homenagem a esse cientista que desenvolveu a baquelite, né? A indústria que veio dali. Então, ele já aclimatou os cristais poliméricos, né, as esferas. Então, o material é enviado para a extrussora, passa por um cilindro aquecido que mantém uma rosca transportadora, puxando ele aqui para cima. Uma vez plastificado, o material é transportado para a matriz, ou seja, esse parafuso que está aqui dentro está o tempo todo puxando esse plástico. E aí ele é aquecido, e a matriz é que vai começar a dar o formato. Então, esse plástico aquecido está sendo jogado na matriz, e o material passa pela matriz aquecida e sai pela abertura na forma de filme, como um balão. Tá aí, ó, o filmezinho. O filme vem lá de cima e vem descendo aqui. Ou seja, aqui é uma alimentação contínua, tá? No processo de extrução. E na matriz há uma saída de ar com a finalidade de insuflar o balão. A quantidade de ar empregada define a largura do balão, consequentemente a espessura do filme. Ó, esse cano aqui, ele é uma saída de ar. Quanto mais forte eu estiver jogando o ar aqui, mais esse balão vai se expandir e aí eu vou ter o controle do tamanho dele, tá? E aí ele pode ser enrolado, né, como um filme depois. Depois, basicamente essas bobinas vão ser armazenadas e transportadas, né? Ó, a espessura do filme também é definida pela velocidade dos puxadores. Quanto mais lento esse puxador estiver puxando o balão, mais grosso será o filme. Quanto mais rápido, mais fino será o filme, tá? Então o filme pronto é bobinado, formando o cilindro, e a bobina pode sofrer um acabamento para poder preparar ela para comercialização. Então tá aí um exemplo do processo de extrução, ou extruchão, né? A gente chama extruchão. E aqui ele vai só, ó, armazenar, condicionar e pronto. Opa, não. É aqui. E aí, a gente já falou do processo, já falamos da moldagem. Agora vamos falar um pouco sobre aditivos que podem ser adicionados sobre esses polímeros para poder dar características específicas ao plástico, tá? Então, eu vou ter aí que dentro dos principais aditivos, eu tenho o que nós chamamos de cargas, tá bom? E essas cargas são basicamente materiais sólidos que têm a finalidade básica de baixar o custo do polímero, podendo também ser utilizados com o intuito de modificar suas propriedades físicas, no caso mecânicas, térmicas e elétricas. E as cargas podem ter diferentes características, diferentes funções, né? Então, elas podem ser partículas inertes, como carbonato de cálcio, talco ou microesferas de vidro. Podem ser reforçantes, como fibra de vidro, elastômero, cuneigo de dentre outros. Podem ser borrachas, como o butadieno, e podem ser fibras, como serragem, algodão, papel, amianto, fibra de vidro, dentre outros, né? E cada um deles vai dar características específicas ao meu material. Quando eles são materiais também plásticos ou poliméricos, eu vou dar origem aos blends, né? Então, um blend de polietileno com amianto, por exemplo, ele é muito utilizado na construção civil, né? Quando você precisa fazer coberturas rápidas de material, e quando você precisa de material como é que eu posso dizer? De em locais mais altos, que tem um teto mais alto, você fazer a repressão de calor, né? Essas situações que você precisa conter esse calor. Então, normalmente se usa fibras como essa,
Então, S+ de carga, né? Exemplos de carga. Coloquei aqui alguns exemplos, tipo, no polietileno, né, normalmente se utiliza o carbonato de cálcio, sílica, talco, hidróxido de alumínio, cálium. Né? Então, se você for ver aí, por exemplo, a sílica, ela tem capacidades mais inertes, ela aumenta o volume do polietileno e torna ele um pouco mais quimicamente resistente. O carbonato de cálcio, por sua vez, vai deixar ele com características um pouco mais refletivas à radiação UV, da mesma forma o talco. O hidróxido de alumínio, por sua vez, pode dar a ele uma propriedade de que se você for revestir uma peça metálica com o polietileno e dopar ele com o hidróxido de alumínio, isso vai evitar muito o processo de corrosão, tá? E aí você vê que cada um deles vai ter sua função. E dando continuidade, o polipropileno pode ser dopado com carbonato de cálcio, talco, mica ou rolastonita, né, que é um mineral muito comum nessas dopagens aqui. O PVC normalmente pode ser dopado com carbonato de cálcio, cálium, barrita, hidróxido de alumínio. O poliestireno com talco e sílica. O PET com fibra de vidro ou microesferas. E o nylon com fibra de vidro, microesferas de vidro, mica ou a rolastonita. Tá? E aí, como os principais aditivos, eu tenho também os acoplantes. Tá? No caso, eles são agentes de acoplamento, são pontes moleculares, geralmente incorporadas à formulação de plásticos, com o objetivo de facilitar a ligação dos polímeros com aditivos, principalmente quando estes se tratam de cargas inorgânicas. E há dois tipos principais de acoplantes, que são os titanatos e os silanos, cada um com seu mecanismo e aplicação. Tá? Os aditivos tratados com titanato vão ser o carbonato de cálcio, o talco, o negro de fumo, alguns pigmentos e alguns óxidos metálicos. Já os tratados com os silanos, eles encontram na modificação da resina com fibra de vidro, de resina com elastômero contendo cargas minerais, sempre melhorando as propriedades mecânicas e elétricas. Tá? Como aditivo, eu tenho também os estabilizantes, cuja função é aumentar a vida útil de uma resina ou de um produto acabado. Tá? Também podem ser utilizados para poder aumentar a estabilidade da resina no processamento, que seria o estabilizante de processamento. Tá? Como a gente viu lá nas produções, né, nas reações de polimerização, é possível que eu tenha produtos secundários, é possível que eu tenha reações secundárias. Então esses estabilizantes, eles acabam evitando isso também, tá? Os estabilizantes podem ser divididos em antioxidantes, primários e secundários, tá? Isso daqui é muito comum quando você tem algum material, que você vai empregar algum material que vai ficar exposto ao sol, né? Nós temos o fotoestabilizante ou anti-UV, também muito aplicado nessa situação. Os desativadores de metais, que é no caso lá aquele que eu falei, que quando você vai revestir uma peça metálica com um polímero, você pode adicionar a ele. E temos os captadores de ácido, que vão ser estruturas que podem reter o ácido contido no meio para poder evitar o ataque à peça, e assim melhorando o seu tempo de vida útil. Né? Por exemplo, é muito comum na construção civil, se vocês forem ver, estruturas de concreto armado. A armadura do concreto ele é justamente feita por metal. Tá? Antigamente usava-se muito o chamado aço doce, que é o aço carbono 1010, 1020 e 1030. Tá? Hoje em dia, principalmente em regiões mais litorâneas, não se usa tanto esse material, porque esse aço carbono não vai ter uma resistência química tão grande. Então se usa normalmente hoje o aço 1040 galvanizado ou o aço 1040 emplastificado, que seria justamente ele tendo uma capa de nylon que possui estruturas captadoras de ácido. Ah, mas por que ácido? Ora, regiões mais litorâneas possuem uma concentração de cloreto muito grande no ar, a chamada maresia. Né? Esse cloreto no ar
em contato com a umidade, pode formar estruturas ácidas e assim atacar o metal. Então, por exemplo, quando a gente faz análise de corrosão em concreto, a primeira coisa que a gente faz é jogar fenolftaleína sobre ele. Se ele ficar rosa, quer dizer que aquele concreto ainda está protegido e a gente passa para a próxima parte. Se ele não der rosa, né, quer dizer que está neutro ou ácido, a gente vai fazer a análise da armadura do concreto ali. Tá? Outro aditivo que nós podemos ter são os corantes. Né? Então, basicamente, com a finalidade de melhorar o acabamento dos polímeros, eles são empregados, esses agentes corantes ou pigmentos, possibilitando a obtenção das mais variadas cores e efeitos nos polímeros. Nós podemos ter os pigmentos, que eles são substâncias insolúveis nos polímeros, normalmente são opacos, né? Tá aí um exemplo que eu coloquei ao lado. Esse azul, fitalocianina de cobre beta, tá? Que dá essa textura aí a ele. E eu tenho os corantes, que são substâncias solúveis nos polímeros. No caso, eles são transparentes, como essa imagem que a gente tem dessas pranchetas aí ao lado. Tá? Como os principais aditivos, eu tenho também retardante de chama, que ele aumenta o tempo que o material polimérico leva para poder iniciar o seu processo de combustão, ou tornam a propagação da chama mais lenta, depois que já se iniciou a combustão. Muito utilizado também na indústria automobilística e na indústria de materiais pesados, né? Assim como a de EPIs. Nós temos plastificantes, que tem como função principal melhorar a processabilidade, a flexibilidade de produtos acabados e reduzirem a viscosidade do sistema, aumentando a mobilidade das macromoléculas. Tá? Alguns outros aditivos que a gente pode colocar, nós vamos ter os antiestáticos, né? Esse cara aqui, a gente não ouve muito falar, mas eles são muito importantes na roupa da galera que trabalha com materiais gasosos inflamáveis. Por exemplo, quem faz transporte de combustível para posto de combustível, quem trabalha descarregando com materiais gasosos inflamáveis, né? Não sei se vocês souberam, se vocês viram isso, mas foi domingo. Não, foi sábado. Sábado, aqui em Fortaleza, teve a empresa White Martins, que ela fornece gases, né, para várias indústrias, inclusive para o governo do estado. E ela tem uma unidade perto do centro. E houve uma explosão lá, que eu coloquei aqui no mapa, no Google Maps. A minha casa fica a aproximadamente 8 quilômetros de lá. E daqui eu escutei o estouro. Eu pensava que era um trovão na hora. Aí eu, meu irmão, trovão, vai chover e tal. Depois eu vi que naquele mesmo horário, galera que tinha escutado, e foi da explosão lá da empresa da White Martins. E situações como essa, o EPI do pessoal necessita ter esses retardantes de chama. Precisa ter o máximo de proteção possível. Porque eles ali estão expostos a gases inflamáveis. E a antiestática é de fundamental importância aí. Porque a pessoa, por exemplo, que não está munida de uma roupa antiestática, ao se aproximar de algum outro material e esse gás está no ambiente, pode causar uma explosão. Tá? Tem até um vídeo muito comum, que eu comento sobre ele quando eu vou dar aula específica disso, que é o cara abastecendo um posto de combustível, né, naquele caminhão de gasolina, e aí quando ele chega perto, ele estava não estava com a bota emborrachada e a roupa não era antiestática, que ele chega perto tudo explode. Foi só uma reação estática. Tá? Então, continuando, como aditivos, eu posso ter também os agentes de cura, que basicamente são aqueles aceleradores da terminação do processo, biocidas, para que aqueles plásticos não venham a produzir, a acumular materiais orgânicos vivos, agentes nucleantes, que seriam também agentes para poder melhorar a reação, supressores de fumaça, agentes anti-fogging, que é anti-embaçante, né, muito utilizado em óculos, principalmente óculos mais fechados, e alguns até com aromatizantes, né? Quem já viu uma sandália da Melissa sabe bem o que é isso aqui.
né? Da Melissa, é? Tem moranguinho, sei lá, acho que é. Falando um pouquinho de economia, tá? Eu coloquei aqui só para a gente poder ter uma noção de quantidades, tá? E o pior é porque o melhor gráfico que eu achei foi esse, ele não tá dando para enxergar bonitinho, mas vamos lá. Ó, quando a gente para poder ver em termos de economia e plásticos, a gente pode ver que grande parte, assim, o forte mesmo do plástico é o polipropileno, né? Se eu for ver só o polipropileno, ele é responsável por 23,3% de toda a economia da indústria dos plásticos, que é muito, quase um quarto só de uma das substâncias. Depois a gente tem aproximadamente 15% voltado para o PVC, né, o que também faz jus, afinal, o PVC tem uma aplicabilidade gigantesca. Nós vamos ter em seguida 13,1% o polietileno de alta densidade, que é o polietileno mais rígido, de maior cristalinidade, cadeia mais linear. E aí nós vamos ter outros, né? Seguindo aí plásticos de engenharia, polietileno de baixa densidade linear e de baixa densidade, o PET e assim por diante. Né? Então, nós podemos ver que existe uma grande diversidade de material, mas os que mais se destacam são justamente o polipropileno, que é afinal feito de um gás, né? Então é um processo bem tranquilo e muito aplicável, tem características ótimas, e o PVC, que também tem muitas características boas e tem um processo simples e prático, barato, né? Já quando a gente olha os principais produtores mundiais de resinas termoplásticas, de plástico de forma geral, né, nós temos aqui que quase um quarto da produção mundial, 24,8%, é basicamente só da China. Então, você vê, se eles produzem em grande quantidade, eles conseguem também vender um pouco mais barato, eles já otimizaram o processo de produção de plásticos. Então, por que é que muito do que a gente tem aqui tem lá made in China, né, ou made in Taiwan? Justamente porque a questão da montagem lá é muito barata, a questão de produção é muito alta, né? Então tem muito isso, quase um quarto da produção mundial de plásticos vem da China. 20% vem da Europa, tá? E aí a gente vai ter 16% do restante da Ásia, a gente tem ali 7% do Oriente Médio, 4% do Japão. O Brasil produz apenas 2,7% dos termoplásticos mundiais, né? Você vê que não é tão representativo, mas também não é o nosso foco. A gente tem basicamente a produção para nosso consumo interno. E quando a gente fala da economia e suas aplicações, a gente vê que a construção civil tem aproximadamente 16% do consumo de plásticos, seguido também de 16% da indústria de alimentos e bebidas, principalmente na forma de embalagens. Depois, 15% na parte de automóveis e autopeças, plástico e borracha vale para 8%, né? Papel, celulose, impressão 6%, máquina de equipamento 5% e assim por diante. Tá? Então, nós vemos que existe uma parcela muito grande da indústria de plásticos e borrachas dentro da economia mundial. E um pouquinho da reciclagem, tá? Porque assim, a reciclagem do plástico, ele basicamente é uma remoldagem, tá? Então, é um processo bem simples e que a gente deve sempre estar incentivando. Mas basicamente o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter a desrolutadeira, que ela vai pode ser um processo manual ou mecânico, ou automatizado, mas basicamente é para poder separar alguns tipos diferentes de plásticos que nós vamos ter. Depois o que sai da desrolutadeira vai passar por uma estrada de transporte, onde vai chegar em lavadores, tá? Aquelas peças vão ser lavadas e vai passar pelo primeiro moinho, tá? Onde vai triturar essas peças. Uma ventoinha de transporte, ventoinha transportadora, vai jogar ele num tanque de lavagem com rosca. Ou seja, esses resíduos que saem do primeiro moinho vão ser lavados novamente e por essa rosca ela vai ser jogada no segundo moinho, tal qual nós temos no primeiro processo da extrução, né? Nesse segundo moinho, ele vai passar pela primeira e segunda secadoras e aí para um silo de armazenamento.
Quando ele chega no silo de armazenamento, ele já vai estar triturado, pronto para poder ser novamente aquecido e remoldado, tá? E aí, eu coloquei aqui também esse pontinho sobre a reciclagem, tá? Que é para poder mostrar para vocês os símbolos mais comuns da reciclagem, que a gente vai ter esses números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onde os principais vão ser 1 é o PET, 2 o polietileno de alta densidade, 3 o PVC, 4 o polietileno de baixa densidade, 5 o polipropileno, 6 o poliestireno, e quando tiver 7 quer dizer outros produtos. E aí, essa indicação aqui, ela é um fator primário durante a reciclagem, tá? Porque ela é justamente o que vai fazer com que nós tenhamos essa separação de materiais. Eu estava vendo aqui, ó, é porque a gente não costuma prestar muita atenção, mas eu vou mostrar aqui para vocês que isso está em praticamente todo o material. É só porque a gente realmente não procura isso. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas isso aqui é um pote de Vic, né? Aí você diz assim, ah, mas ele é feito de quê? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber a reciclagem dele? Aí você olha aqui no fundo, ele tem bem aqui assim, ó, bem pequenininho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Botar bem aqui, ó. Acima do meu dedo, tá vendo? Tem um triângulozinho. Dentro desse triângulo tem escrito 5 pp, ou seja, esse recipiente aqui, ele é feito de polipropileno. Se você for mandar um desse aqui para reciclagem, a galera olha, opa, polipropileno, pp. Aqui o outro, Nelsoda, cloridrato na fasolida. Você diz assim, pô, mas isso aqui tem também? Tem. Quando você for olhar aqui embaixo, ó, ele tem um triângulozinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Pera, deixa eu ver se eu consigo melhorar assim. Não, foi piorar. Vocês vão ter aqui um triângulozinho e no meio tem 2. Aí você vem aqui e diz assim, ah, 2 é polietileno de alta densidade. Por quê? Normalmente a galera anda com isso aqui no bolso, né? Então, ele tem que resistir a impactos. Por isso a galera costuma utilizar esse polietileno, né? Dá pra ver o do potinho? Ah, tá. Pô, pronto. É porque pra mim aqui na minha câmera eu não tô conseguindo ver. Deixa eu clicar aqui. Bem aqui tem 2 escrito, né? E se você for pegar outros materiais, você vai ver tudo isso aí, né? Eles, produtos oficiais, originais, que são controlados pelo mapa, tem essa descrição, tá? Eles têm que ter isso daí. Justamente porque o processo de reciclagem hoje, como eu disse, ele é extremamente incentivado, porque nós utilizamos muito recurso petroquímico aqui. Então, se nós não reutilizarmos, vai chegar uma hora que, infelizmente, ele pode acabar, tá? Então, nós temos esse recurso aí, tá? E, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Como eu disse, hoje nós falamos muito de processos de formulação, nós falamos sobre polimerização, sobre as etapas individuais, sobre as cargas, né, sobre as substâncias que nós utilizamos, porque o processo de produção em si é aquele. Foi feita a polimerização no reator, por algum daqueles 4 métodos que nós vimos, você molda. Pronto. Você tem a indústria do plástico.